Aí, gente, a gente tem aí o átomo e suas partículas, né? O átomo é um sistema eletricamente neutro. O que a senhora quer dizer, professora, quando a senhora diz que o átomo é um sistema eletricamente neutro? Eu quero dizer que a mesma quantidade de carga positiva que eu tenho é a mesma quantidade de carga negativa que eu vou ter. Então, se eu tenho 10 elétrons, eu tenho 10 prótons, então 10 menos 10 é 0, então é neutro, tá? As cargas são neutras, tá? Então, aí a massa de um elétron é desprezível. Lembra lá que a gente falou que a massa de um elétron é 1840 vezes menor que a massa de um próton? É quase desprezível, tá, pessoal? Aí vamos lá, número de massa. O que é o número de massa, gente? Lembra lá das nossas partículas subatômicas que possuem massa? Quais são? São os prótons e os nêutrons, né? Possuem massa. Então, o número de massa nós vamos somar a massa dessas partículas subatômicas que possuem massa. Então, o símbolo de número de massa é a letra A, tá? Então, número de massa, a letra A, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Vamos pensar lá num átomo que ele possui 10 prótons e 5 nêutrons, tá? Então, qual vai ser o número de massa dele? Vai ser A é igual a 10 mais 5. Então, o número de massa desse átomo vai ser 15, né? Então, número atômico. O que é o número atômico? O número atômico, gente, ele é simbolizado por essa letrinha Z aí que vocês estão vendo. Ele define e identifica os elementos químicos. O número atômico, gente, ele é simplesmente o número de prótons de um átomo. Então, quando eu falo em número atômico, eu penso no número de prótons, tá? E esse número atômico, ele vai me ajudar a identificar um elemento químico, que nós vamos ver mais tarde lá na nossa tabela, que ele vai organizar os elementos na nossa tabela periódica, tá? Aí vamos lá. Átomo com carga, íon. Lembra que a gente acabou de falar que os elétrons, que os átomos eles são eletricamente neutros, que eles têm a mesma quantidade de elétrons, a mesma quantidade de prótons. O que é um íon? É essa variação, é quando não está estável, quando o meu átomo ele não está no seu estado natural, porque o seu estado natural é eletricamente neutro, né? Mas aqui não. Olha, íon é um átomo ou grupo de átomos carregado positivamente quando ele perde elétron ou negativamente quando ele ganha elétron. Gente, vocês perceberam aí que a única coisa que vai variar é a quantidade de elétrons? A quantidade de prótons não varia, tá? Gravam isso, que só vai variar no meu íonzinho lá a quantidade de elétrons. Se eu ganho elétrons, quer dizer que eu vou ganhar carga negativa, então eu vou ficar eletricamente negativo, tá? Se eu perco elétrons, então quer dizer que eu vou ter mais carga positiva do que carga negativa, então eu vou ficar eletricamente como? Positivo. Isso mesmo, tá? E aí vai dizer assim, os íons positivos, eles têm um nomezinho, eles são chamados de cátion, e os íons negativos são chamados de ânion. Tá? Então, cátion e ânion. Pensou em positivo, pensou em perder elétron, eu vou pensar em cátion. Pensou em negativo, pensou em ganhar elétrons, eu vou pensar em ânion, tá? Vamos lá. Aí eu separei dois exemplos, tá? Um exemplo de um cátion e um exemplo de um ânion. Aí eu tenho o átomo de sódio, tá? Aí as minhas camadinhas, né? O meu núcleo, as minhas camadas eletrônicas, tá? Aí vamos lá. Aí no meu cátion, eu começo lá. Esse Z é o que, gente? O Z é o número de próton, né? O meu número atômico. Então, eu tenho 11. O meu número de prótons é 11. E esse A aí é a minha massa, né? Que é o número de prótons mais o número de nêutrons, tá?
E esse Pzinho aí é o número de prótons, né? Que é 11, que é o mesmo do meu número atômico. E o meu número de elétrons também é 11, tá? Aí tá dizendo aí que eu vou perder um elétron. Se eu vou perder um elétron, eu vou virar o quê? Eu vou virar um cátion. Eu vou ficar carregado positivamente, tá? Então, eu perdi um elétron. Agora, em vez de eu ter 11 elétrons, agora eu vou ter 10 elétrons, tá? Esse maisinho aí representa, gente, que eu estou carregado como? Positivamente. Então, eu perdi um elétron, tá? Aí, agora eu tenho o flúor, tá? O flúor, a gente vai tratar do ânion, tá? Ele vai receber um elétron, ok? Vocês perceberam que no meu cátion, como ele perdeu um elétron, ele diminuiu uma camada? A sua última camada tinha um elétron. Aí ele perdeu, aí diminuiu uma camada, tá? Agora vamos lá pro ânion, tá? Pro flúor, tá? Ele vai receber um elétron. Ele vai ficar como? Ele vai ficar carregado negativamente, ele vai virar um ânion. Ele começa com 9 elétrons, tá? 9 elétrons. Aí agora, ele vai ficar com quantos elétrons, pessoal? Ó, ele começa com 9 elétrons, aí ele vai receber um elétron. Ele vai ficar com um elétron a mais na sua camadinha aqui, né? Que ele tinha 9. Agora ele vai ficar com 10 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 2 elétrons na primeira camada. Aqui, ó, 2 elétrons, certinho, né? 2 elétrons. Aí na sua última camada, ele tinha só 7. Aí agora ele vai ficar com uma a mais, ele vai ficar com 10 elétrons, tá, pessoal? Vamos lá, entendido o que é íon? Íon é quando um átomo ele ganha ou perde elétrons, né? Ânion, quando ele recebe, e cátion, quando ele perde, ok? Bora passar? Deixa eu marcar aqui que variou a quantidade de elétrons, tá?